Nesse vídeo, vou estar explicando para vocês como que a gente atribui a análise de forças em cima de blocos dentro do princípio fundamental da dinâmica. Bom, primeiramente a gente tem que avaliar a seguinte situação. Digamos que eu tenha um plano liso e nesse plano eu tenho um bloco. Esse bloco ele vai estar sob a ação de uma força peso e uma força de reação que nós chamamos de força normal. Então a força R, que é a força resultante nessa ação, vai ser a peso menos a normal, que no caso de um bloco estar em repouso, a resultante de suas forças terá que dar zero. Tá? Então, assim, né, muitos alunos às vezes me perguntam qual dessas forças é positiva e qual é negativa. Né? Uma vez que a gente percebe que P aqui é positivo e o N aqui está negativo. Isso vai depender da direção do sentido da aceleração. Nesse caso, como a aceleração que está atuando nesse bloco é a gravitacional, então tudo que estiver na direção da gravidade, a gente vai ter um valor positivo, que no caso seria a força-peso. Em uma outra análise, temos então a sequência de um bloco sobre o outro, empurrando o outro. Né? Por exemplo, aqui nesse exemplozinho a gente vai ter dois blocos, que eu vou chamar de bloco A e bloco B, sofrendo ação ali de uma força F desconhecida. Bom, o primeiro passo que temos que fazer é enxergar quais são as forças que estão atuando individualmente em cada um deles. No caso do bloco A e do bloco B, a gente vai ter forças atuando em cada um. No bloco A, a gente percebe que F é o que está atuando, e claro que, como ambos estão encostados, vamos ter uma força de reação ali do bloco B sobre o bloco A, que eu vou chamar de força linha. Tá? É a mesma que vai atuar sobre o bloco B. Tá? Então, a gente vai ter essa situação aqui de forças, e isso desprezando o atrito com o solo. Analisando isso então, como que a gente pode fazer? Bom, mais uma vez, a gente tem que saber para onde que a aceleração está atuando. E nesse caso, a aceleração ela está atuando da esquerda para a direita. Então, todas as forças que forem a favor dessa aceleração terão um sinal positivo. Vamos começar com F. Ó. F está atuando na direção da força da aceleração. Então, ele é positivo e quem está atuando contra ele vai ser negativo, que é, no caso, o F'. Se estamos falando então em uma análise em cima do bloco A, então é a massa de A vezes a aceleração. Tá? Ressaltando que essa situação de subtração entre forças, né, principalmente no bloco A, eu vou trazer para cá, tá? É aquela ideia de vetor. Né? Quando temos vetores opostos, né, digamos que eu tenho o vetor F1 e o vetor F2, a gente sabe que a força resultante aqui seria uma subtração entre F1 e F2. Tá legal? Então, isso aqui é uma ideia que traz lá, né, que vem de lá da ideia de vetores. E no bloco B? No bloco B só temos uma força, que é a força F'. Então, a força F' atua sobre a massa de B. Tá? Aqui temos, então, a equação 1 e a equação 2. A equação 1 e a equação 2 elas vão, né, se somar em um sistema matemático em que vamos ter F' positiva anula com F' negativo. E aí teremos uma relação matemática igual a força, que é igual à soma da massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração. Então, aqui a gente já tem, tá, o resultado dessa análise. Caso a gente tenha, tá, uma situação em que ocorra a existência de mais de dois blocos, tá, como nesse caso que eu vou desenhar bem aqui, tá, a gente tem três blocos, eu vou chamar de bloco A, bloco B, bloco C. E eu tenho ali uma força F atuando neles, a gente vai ter a mesma situação. Lembrando que a força F ela é um vetor, né? Então por isso a gente representa uma setinha em cima dessas forças, tá? Que indica que ela tem direção, sentido e intensidade. Tá? Essas daqui eu vou até colocar também, tá? É importante a gente representar dessa forma, seguir sempre ali a fidelidade da física, tá? Para que todo mundo saiba do que estamos falando, beleza? Então, nessa situação dos blocos A, B e C, a gente vai ter a mesma ideia. Eu vou separar aqui, ó, isolar os blocos A, B e C,
tá? E aí eu vou ter o bloco A, vou ter o bloco B e o bloco C, tá? Então, no bloco A, eu vou ter a atuação da força F. Entre o bloco A e o bloco B, eu vou ter uma reação de força F', tá? E entre o bloco B e C, eu vou ter a reação de outras forças também, que vai ser, no caso aqui, vou apelidá-las de F'. Vamos agora desenhar, né? Vamos agora montar as equações de atuação de forças entre os blocos. Qual a aceleração, mais uma vez? A aceleração é da minha esquerda para a direita. Então, todo mundo que está a favor dessa aceleração terá o valor positivo. Então, o Fzinho ele vai ser positivo, tá? Menos a força que está atuando contrária a ele, que é o que B exerce em A e A exerce em B. E ali a gente vai ter, então, F', tá? Não é o bloco A de que estamos falando, então é sobre a massa do bloco A vezes a aceleração, tá? Do B vai ser quem? Ó? Quem está a favor do B vai ser o F' também, tá? Então, F' está a favor, então ele que vai vir positivo para cá, menos o F', que está atuando contra o F', então ele vai ser negativo, ele está oposto ali à nossa aceleração do sistema. Massa de B vezes aceleração, tá? E o C? Bom, o C ele vai ficar simplesmente com F' igual a massa de C vezes A. E ali eu vou ficar com F', tá? Massa de C vezes A. Uma vez feito isso, eu vou novamente utilizar ali a soma das equações da equação 1, 2 e 3. Fazendo isso, então, o que eu percebo é que F' tem o seu oposto negativo. Negativo F' com positivo. E quem fica? Apenas o F. Então, a força F vai ser igual ali a soma da massa de A vezes a aceleração, B vezes a aceleração, a massa de C vezes a aceleração. E pelo critério de fator comum, eu vou abrir parêntese e somar as massas de A, B mais a massa de C vezes a aceleração. E aí, então, a gente monta, tá? A gente vai montar aqui as equações desse sistema de blocos. Tranquilo? Então, eu vou voltar mais adiante para explicar a existência da tração, tá? E o sistema de roldanas.